Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um resumo do SPR3, Sabedoria, Prosperidade e Riqueza. E hoje nós vamos virar a chave 8. Ó, a chave 8, ela é a chave do caminho versus porta. O que o Pablo falou sobre isso? O caminho são experiências e a porta é a passagem para viver essas experiências. Ele deu um exemplo que existem 3 tipos de pessoa. A pessoa que vai chegar, vai ver a porta e não vai nem chegar perto dela. A segunda pessoa que vai chegar até na porta, mas não vai ter coragem de abrir para viver as experiências e trilhar o caminho. E a terceira que vai chegar, vai abrir a porta e vai viver tudo que tem que viver de experiência e porque vai conseguir andar pelo caminho. Então, ele deu um exemplo também aqui que Jesus fala na Bíblia, que ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, que tipo assim, se a gente vive por ele, com ele, no caminho dele, nós vamos seguir eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, o caminho é a verdade e a vida. E o que acontece? Se a gente quer ter uma vida com experiência, você vai ter que viver isso com ele. Se você quer a vida, às vezes a gente pede as coisas para Deus, mas não escuta o que ele está pedindo para a gente. Então, se você quer viver essa experiência com ele, você vai ter que viver nesse caminho, no caminho dele. Esse foi o do exemplo que ele deu. E aí várias pessoas perguntam, mas qual caminho eu tenho que tomar? O caminho, ele é interno. Então, é aquilo que está no seu coração que você tem que fazer. Se você está sentindo aquilo, você vai ter que fazer. Mas para isso, você vai ter que abrir algumas portas. Quais são as portas? Vou dar um exemplo aqui. A porta é o bloqueio que você tem, é a crença que você tem, é o medo que você tem. Você vai ter que testar aquela porta, ver se aquilo é verdade ou não e trilhar o caminho. Ah, mas você vai viver abrindo portas e portas e abre uma porta e não vai ver aquilo, abre outra e não vai ver aquilo. Não é assim. A questão é o seguinte, você vai ter que, se você abriu aquela porta, você viu que não era aquilo, você errou, você vai partir para outra. Você não vai viver no mesmo erro. O erro é feito para a gente aprender com ele, evoluir, e não para ficar fazendo a mesma coisa, cometendo o mesmo erro. Então, o drive mental que ele deixou para a gente dessa aula é o seguinte, que a gente deve testar novas portas e viver caminhos. Caminhos você experimenta e porta você testa. Testa a porta, abriu e vai experimentar aquele caminho. Opa, não é aquilo, é errado, eu errei, vou voltar, vou tentar outro, mas outro caminho, não é ficar toda hora errando a mesma coisa. E ele colocou aqui que o caminho faz mais sentido que a porta. O caminho é experiência e a porta é uma passagem para aquilo. Então, ele disse assim, para a gente não gastar energia com aquilo que a gente não pode controlar. Ele falou aqui, se você pode controlar, então resolva. Se você não pode, não é da sua conta. Então, muitas das vezes a gente fica preocupado com certas questões que nós não faz parte da nossa vida, não vamos conseguir resolver para aquela pessoa, não vamos conseguir mudar a ideia daquela pessoa, os pensamentos daquela pessoa, e ela vai viver a vida dela, entendeu? Então não é problema seu, é problema dela. Você pode no máximo mudar a sua vida e com isso ser experiência de resultado para outras pessoas, e aí a pessoa querer mudar por conta dos seus resultados, beleza? E ele deixou algumas experiências para a gente viver aqui. A primeira, são 5 experiências, tá? Quais culpas você carrega? Você precisa identificar isso para você tirar, porque às vezes no caminho você ficar carregando essas culpas acaba pesando e você não consegue andar um caminho mais longo. A segunda, você vai listar 3 atitudes que te deixam frustrado com você mesmo. 3 atitudes que você comete, que você faz, que te deixa frustrado com você mesmo. A terceira, escolha a atitude que te interessa e te inspira. É tipo assim, escolha alguma coisa para você fazer, coisa que te interessa, que te inspira, que você faça com alegria. Essa é uma coisa. Escolha uma atividade para você fazer com alegria, para você não fazer com peso. Muitas vezes você está trabalhando num lugar que não é um ambiente legal, que você não gosta, não está fazendo aquilo com gosto, aquilo acaba sendo um fardo para você.
Esse é o exemplo que ele deu. A quarta, lista 3 pessoas para desapegar delas. No caminho vai ter muitas pessoas que não vai estar querendo trilhar o mesmo caminho que você. Você está naquele caminho e aquela pessoa está o tempo inteiro querendo ir por atalhos, o tempo inteiro querendo sair do caminho e querendo te arrastar junto com elas. Você vai identificar essas 3 pessoas e vai se afastar delas, porque todo mundo tem essas pessoas com a gente e ela acaba pesando também no nosso caminho. E a quinta foi o que ele tinha falado, não gaste energia com coisas que você não pode controlar. Se você não pode controlar, não é problema seu. Essas são as experiências de hoje. Até a próxima aula. Abraço!